Bom dia, meus alunos queridos! Tudo bem com vocês? Eu estou bem! Já se organizaram? Separaram seus materiais? Que bom, turminha! Olha só, hoje nossa aula será língua portuguesa. Iniciaremos o capítulo 13. Mas antes, vamos relembrar o que estudamos no capítulo anterior? Então vem comigo! Bom, turminha, então relembrando, estudamos sobre as enquetes, que são pesquisas feitas para saber a opinião das pessoas sobre um assunto. Também vimos leitura e interpretação de textos, imagens e tirinhas. Também estudamos sobre palavras e expressões que indicam quantidades. Trabalhamos o emprego do ser, QU, e GU. Também vimos, a variação dos adjetivos com os substantivos. Ok, turminha? Vimos tudo isso no capítulo 12. Agora, seguimos para o capítulo 13. Bom, turminha, o que é um poema? Quem sabe? Lembram que já estudamos sobre isso? Que poema é um texto que expressa sentimentos, emoções e desejos. É construído em versos que podem ser agrupados em uma ou mais estrofes, explorando a sonoridade e o ritmo das palavras. Turminha, um poema, ele precisa ter versos. O que são os versos? São as linhas, precisam das estrofes e alguns poemas, eles podem ou não rimar. E o que é rimar? É quando uma palavra, ela rima com a outra palavra que está no final. Ok? Então, continuando, vamos lá. Poema, vimos que é um texto escrito em versos. É um gênero, turminha, textual também, tá? Verso é cada linha de um poema. Estrofe é o conjunto de versos. E rima é a semelhança entre sons de duas ou mais palavras. Ok? Continuando, olha só, esse poeta aqui, brasileiro, muito conhecido, chamado Sérgio Caparelli, ele explica um pouco mais como declamar um poema. Então, olha só, alguns poemas são para declamar, dizer em voz alta. Mas como dizer em voz alta? É simples. Cada um encontra uma coisa diferente no poema. Alguém, por exemplo, acha um poema triste e diz com tristeza, na voz ou expressão do rosto. Outro encontra alegria e declama alegremente, mas pode brincar com o que lê. Trazer alegria para um poema triste ou tristeza para um poema alegre levam a caminhos imprevisíveis. Então, turminha, o que ele quis dizer? Que um poema, ele pode ser, declamado de várias maneiras, não é? Então, ele diz que pode ser com tristeza, dependendo do que está escrito, com alegria, com amor. Então, é como se você interpretasse aquele poema, você vivesse aquele poema, para que você declame-o, ok? Agora, é importante saber, você sabia que além da tristeza e da alegria, podemos encontrar outros sentimentos guardados nas estrofes dos poemas, como espanto, carinho, euforia, surpresa, medo e etc. Assim, ao declamar um poema, também podemos expressar com esses outros sentimentos. Amor, tristeza, espanto, alegria. Ok, turminha? Bom, agora vamos ler o poema. Aqui, olha, o poema A Borracha. Às vezes basta a borracha e tudo fica limpo. Às vezes a gente passa a borracha e tudo fica encardido. Quanto maior o erro,
menos a borracha serve. A borracha é só sabão. O escrito é você quem escreve. O jeito de não errar seria escrever com a borracha e deixar tudo limpinho, tudo correto e sem graça. Mas que graça teria isso? Então, apague o que eu disse. Às vezes, o certo é deixar como está, errado, e escrever de novo, mundo recomeçado. Quem escreveu esse poema foi Ferraz, ok? Campanha das Leituras 2018. Bom, turminha, agora vamos dividir esse poema para ver se vocês aprenderam. Então, turminha, quem são os versos? Muito bem, são as linhas, ok? Porque sabemos que as linhas, olha, de um poema, ele é constituído por 2 ou mais versos. Então, as estrofes são, olha, os conjuntos, tá bom? Dos versos. E as rimas são as palavras que rimam, ok? Agora, turminha, seguimos para as nossas atividades. Lá na página 65. Primeiro, o poema é formado por quantos versos e quantas estrofes? Voltamos aqui, lá no poema da borracha, e vamos contar quantos versos. Os versos são as linhas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, quantos versos? Muito bem, 18 versos, ok? Agora as estrofes. Vamos voltar lá na leitura. Aqui, olha, uma estrofe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estrofes, ok? Então, anotem aí, tá bom? Versos 18 e estrofes 9. Agora o segundo. Leia o trecho abaixo e marque o X na opção correta. Às vezes basta passar a borracha e tudo fica limpo. Às vezes a gente passa a borracha e tudo fica encardido. Ao relacionar o trecho com a ilustração, é possível perceber que o poema fala apenas de quando escrevemos uma palavra errada, de quando agimos de maneira errada com as pessoas ou do cuidado que devemos ter com o material escolar. Então, o poema fala sobre o que, turminha? Quem sabe? Muito bem, de quando agimos de maneira errada com as pessoas. Acertou quem falou essa alternativa. Agora o terceiro. Releia os versos abaixo e pinte a opção correta. Quanto maior o erro, menos a borracha serve. Segundo os versos, quando um erro é grave, a melhor opção é esquecer esse erro ou nem sempre é possível esquecer ou consertar esse erro. Então, turminha, muito bem, que nem sempre é possível esquecer ou consertar esse erro. Então, você vai pintar essa alternativa, ok? Bom, turminha, essas foram as nossas atividades de classe. Agora, seguimos para as atividades de casa, na página 66. Você vai continuar aqui, olha, a interpretação textual sobre o poema Borracha, tá bom? Realizem as atividades que na próxima aula faremos as correções. Bom, turminha, por hoje a nossa aula encerra por aqui. Mas qualquer dúvida, posta lá no nosso mural que a tia Esté está à disposição, ok? Para vocês um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!